Olá, gente, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de artes comigo, o professor Eduardo. E desde já gostaria de agradecer a todos vocês por esse ano maravilhoso que tivemos, por mais que a gente esteja à distância, mas que a gente conseguiu passar por todas essas dificuldades. E eu trago hoje uma mensagem para todos vocês. A mensagem diz o seguinte: seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, nesses momentos que estamos um pouco fracos ou que estamos cansados, necessitamos que sejamos um pouco fortes, corajosos, que possamos enfrentar todos esses momentos que estamos passando e acreditar que logo, logo tudo isso vai passar. E Deus estará com vocês sempre, independente da circunstância que estejamos passando. Amém. E hoje a nossa aula vai ser uma revisão do capítulo 6, do capítulo 7 e do capítulo 8, esses capítulos que a gente já viu durante esse semestre e que ele estará na avaliação de vocês. Então, vamos ressaltar alguns pontos importantes para que vocês possam se dar bem na avaliação. Vamos iniciar por Anthony Gaudí. A gente já viu um pouquinho sobre Anthony Gaudí, que ele é único, ele revela um estilo muito individual e que ele trabalha bastante na cidade de Barcelona. Ele traz uma paixão com a natureza, com a arquitetura e com a religião. E a partir daí, a criação dele se deu a partir de elementos simples, como cerâmica, vitral, ferro, e a partir daí ele começou a fazer as suas obras de arte que a gente vai ver já já. Uma das coisas que é bastante importante é a gente perceber essa presença desses elementos, da cerâmica, do vitral, do ferro, marcenaria, enfim. E é aqui a gente tem uma das obras dele, mas eu gostaria de destacar não essa obra do Templo da Sagrada Família, que é muito importante também, mostra um valor arquitetônico enorme, uma geometria muito complexa, e foi iniciada e até hoje ainda não foi conseguida concluir esse projeto de tão ousado, né? Mas que traz uma riqueza muito grande de detalhes, simbologias, e essa arquitetura é uma arquitetura única. Mas eu gostaria de chamar a atenção para vocês, principalmente nesse Parque Güell, que a gente consegue perceber dentro dele essa utilização dessa cerâmica. E olha aqui como é legal essa utilização desses mosaicos que são formados a partir de pedaços, de sobras dessas cerâmicas, né? Como consegue dar uma vida. Além disso, se destaca bastante pela utilização dessas cores, essa arquitetura, onde trabalha bastante com essas cores que são bem envolventes. A arquitetura proposta por Gaudí tem um toque de fantasia e brincadeira com suas estruturas minuciosas. Possui seus mosaicos bem coloridos em um dos lugares mais visitados da Espanha. Em 1984, a Unesco incluiu na lista do Patrimônio da Humanidade. Então, são essas coisas que eu gostaria de destacar bastante para vocês. E aí, gente, quem lembra daquela arquitetura que foi feita a partir da observação do cotidiano? Aquela cotidiano de uma periferia do Rio de Janeiro. Estamos falando do caso do Projeto Morrinho, esse projeto que nasceu em 1977 e que, na época, um jovem de 14 anos decidiu fazer uma miniatura do lugar onde morava, que era a favela Pereira da Silva, com tijolos e materiais reciclados. Outras pessoas se interessaram tanto que passaram a colaborar e foram inserindo miniaturas no local. E assim formou uma maquete de 350 metros. E aqui a gente tem algumas fotos do projeto Morrinho. E a gente consegue perceber a presença principalmente dos tijolos para a utilização, formar esse morro, né? Essa homenagem. Aqui a gente possui algumas fotos da oficina deles, eles possuíam uma oficina. Após isso, o projeto ganhou um nome bastante interessante, e a partir daí eles começaram a ter outros locais de mídia, como televisão, rádio, TV, enfim. E aí o hip hop, a gente tem que lembrar que o hip hop ele é uma forma de identidade cultural, ele possui uma grande influência africana, e aí a gente tem essa pessoa aí da fotinha, que é o Afrika Bamantá, que ele é produtor, ele é cantor,
e ele é DJ, né, da banda Zulu Nation. E aí, onde foi que surgiu o hip hop? Ele teve seu ênfase na década de 70. Ele é um ritmo que foi iniciado na década de 70, principalmente nas comunidades jamaicanas, latinas e afro-americanas da cidade de Nova York. África Barramantar ficou conhecido como o criador do movimento, que estabeleceu entre 4 pilares. Alguns livros, eles não citam 4 pilares, eles citam apenas 3. Mas, em geral, eu costumo dizer que possui esses 4 pilares, que são os 4 pilares essenciais. Além disso, a gente tem que lembrar do grafite e da pichação. Qual a diferença? O grafite, ele é feito de uma forma plausível, ele é feito com autorização. Já a pichação, ele é completamente o contrário, não possui uma autorização, ele é um ato de vandalismo. E a gente vai entender agora um pouquinho dos elementos que compõem os pilares do hip hop, como o MC. O que é um MC? M significa mestre, C, cerimônia. Então, o mestre de cerimônia é considerado como se fosse o pensamento do hip hop, através da letra do rap, que o hip hop expressa suas ideias, denunciando suas necessidades e decepções do mundo. O MC é aquele que, com as suas rimas, com a sua forma de reivindicação, angústia e injustiças com as classes sociais mais desfavorecidas, mostrando o poder da transformação. O DJ é aquele que remixa, é aquele que dá as batidas, aquele que dá a instrumentação, que é necessário no hip hop. O rap em si é a letra, ele é as rimas, a poesia. Enquanto o MC é aquele que dá a voz, aquele que canta, o rap não. O rap é a letra, é o discurso escrito, né? E é um dos pilares, né? Outros materiais já diz que são 5 pilares. E aí possui essa forma que pode ser cantada a capela, que é com um som musical, ou beatbox. O que é beatbox? É aquela caixa de batida, onde os cantores do rap eles conseguem colocar esse ritmo através de sons que saem da própria boca. Breakdancing, ou break, ou b-boy, b-girls, é um estilo de dança de rua que faz parte da cultura do hip hop criado pelos afro-americanos, latinos. E como a gente já sabe, né? O break dance, o break, o b-boy, b-girls, é o nome dado a essas pessoas que praticam essa questão do break dance. E o modo de se vestir. A gente também já viu um pouquinho sobre essa questão do vestimento, que é muito marcante na cultura do hip hop, onde as roupas geralmente são largas, os tênis, que deixem mais livre para poder execução, a bandana, que além de um acessório, também é um objeto para não machucar a cabeça, para facilitar o movimento de giros, e possui alguns acessórios que são correntes, que são joias, que são bem largas e que mostram um pouco disso. Pichação e grafite, que eu já falei para vocês, que a pichação teve sua origem por volta dos anos 60. Nesse período, os estudantes estavam revoltados com algumas coisas que estavam acontecendo e decidiram juntar um grupo contra o governo e começar a se manifestar. E essas manifestações foram a partir de pichar os muros. Porém, essa pichação ela foi levada para outros lugares do mundo e foi tomando uma outra dimensão. Hoje, a pichação, as pessoas responsáveis são como se assinasse as tags são como se fossem seus nomes ou codinomes, onde há uma certa competição para saber quem é que picha mais alto. Por isso que encontramos alguns prédios tão altos com pichações. Além disso, a pichação ela é proibida, como eu já falei para vocês, certo? Possui pichações que são feitas em locais sem autorização e que possuem a presença nas propriedades públicas ou privadas. E esses pichadores, eles são vândalos. Já o grafite, ele é completamente inverso. O grafite, ele possui suas peculiaridades. O grafite ele é considerado uma obra de arte. Ela é praticada principalmente em centros urbanos e a maioria das pessoas concordam com aquilo. É uma forma onde o artista ele consegue expor seus sentimentos, suas emoções e até suas críticas sociais. E isso é como se fosse um museu a céu aberto. Por que eu digo isso? Porque fica exposto para todas as pessoas ter essa questão da obra de arte. Ele quebra um pouco dos parâmetros
dos locais que são os museus, que são locais fechados. Já o grafite é uma obra de arte que atinge todos os públicos. Enquanto a pichação não tem autorização, o grafite ele tem uma autorização e ele segue um tipo de código de ética. Não é à toa que hoje existe até cursos para a pessoa aprender a grafitar. Outra forma de expressão que a gente também falou um pouquinho foi da utilização do corpo como forma de expressão artística. E o grupo que fez isso bastante bem foi o grupo Desvio Coletivo, que é uma rede de criadores que atua na fronteira entre a arte urbana, a arte da performance e a arte visuais. E aí eles fizeram uma grande intervenção, que foi esse daqui, que é a intervenção cegos, onde as pessoas utilizavam a bandeira do Brasil na boca, utilizavam malas e todo o seu corpo coberto de argila. E outra coisa bastante interessante é a utilização de venda nos olhos. Então era uma crítica social. E eles andavam isso abertamente pelas ruas. Mas o que são as intervenções? Intervenções são manifestações organizadas por um grupo de artistas com o propósito de transmitir alguma mensagem. São um tipo de arte que tem o objetivo de questionar e transformar a vida cotidiana. Essas intervenções elas são feitas em locais públicos e que provocam uma certa discussão com a população. A pessoa fica perguntando o que é aquilo, ou então se criticando, ou simplesmente contemplando aquela arte. E a finalidade disso é provocar no público questões, pensamentos nas questões políticas, sociais, ideológicas ou estéticas. Por último, mas não menos importante, a gente chega no capítulo 8, onde ele vai falar um pouquinho sobre essas artes utilizando outras mídias. E aí a gente tem a Suave Ciclo, que é uma performance que utiliza triciclos com audiovisuais adaptados com projetor, computador, caixa de som. Eles são usados como suporte para personagens que ganham vida em espaços abertos, iluminando as paredes de grande escala. As projeções iluminam as paredes, árvores, calçadas, enfim. E elas são manipuladas em tempo real. E é bastante interessante de perceber como esse projeto já ganhou uma dimensão enorme no mundo. E aqui a gente possui alguns exemplos disso. E essas criações, como é que se dá o nome dessas criações? Essas criações se dá pelo nome Video Penguin, que é por meio de programas de computadores especializados, onde essas imagens são projetadas, que interagem com o espaço e adaptam entre elas. E aí, com isso, é possível fazer ilusões até de óticas, certo? E quais são os profissionais que são envolvidos com a criação do videogame? A gente já conversou um pouquinho sobre isso. Para representar um ambiente de um jogo, precisa de um lugar específico, então tem a criação de elementos para isso. E quem é responsável por isso? O game design, que é o profissional que cria e desenvolve essa etapa. Ele planeja, aplica as cores, texturas, enfim. Faz toda essa parte da ilustração. Tem o level design. Quem é o level design? É aquela pessoa que é responsável por fazer as missões, que são as fases, né? O nível que vocês estão. Então, é a pessoa responsável por elaborar esse roteiro, por onde o jogador ele vai seguir até chegar na última fase. E o sound design, né? Que é a pessoa que cria a trilha sonora, os efeitos, que intensifica essas emoções do jogo. Imagine um jogo sem som, deve ser bastante estranho, né? Então, essas músicas dão uma forma diferente de análise de tudo. Então, gente, ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem com Deus. Lembrando que essa é a nossa última aula, caso vocês não fiquem de recuperação. Dizer que foi um ano difícil para todos, mas que estamos fortes. A escola, por mais com todas essas dificuldades, conseguiu superar elas e estamos aqui tendo aula com vocês de forma de vídeo e tirando dúvidas via Meet. Então, eu conto com vocês próximo ano. Eu espero poder estar com vocês próximo ano, estar junto com vocês de forma presencial. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpe aí qualquer coisa. Um beijão para vocês e até mais. Cheiro, gente. Boas festas. Tchau, tio. Obrigado, tio. Tchau.